Sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Hoje teremos a presença do Dr. Gustavo Monteiro Fagundes. O Dr. Gustavo Monteiro Fagundes é especialista em Direito Educacional, advogado, diretor da GMF Consultoria Educacional, assessor de regulação da ANUP e da ABRAES, ministrante de cursos de qualificação profissional sobre direito e legislação educacional, coautor do e-book LDB, anotada e comentada, e temos direito educacional. Gostaria também de cumprimentar o professor, doutor Pedro Lima Marqueri, professor titular de Direito Processual Penal, de Prática Jurídica Penal, aqui do Instituto Unisalesiano, Centro Universitário Católico Unisalesiano. Vamos dar início, então, a nossa palestra. Passo a palavra, então, ao nosso convidado, Dr. Gustavo. Obrigado, professor Oswaldo, professor Pedro. Uma grande satisfação o convite para participar desse evento tão importante. E o tema que me propuseram é um tema que gera um pouco de debate, que nós vamos conversar sobre a questão do hibridismo, né, dentro do contexto regulatório. E o que é contexto regulatório? A gente sempre fala em contexto regulatório e parece uma coisa um pouco etérea, né? Mas se nós formos buscar lá na Constituição a questão da livre iniciativa, né, a educação é livre à iniciativa privada, desde que respeitadas as normas gerais da educação nacional, então a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, e as normas do Sistema Federal de Ensino, no caso das instituições particulares. Todas as instituições particulares de educação superior fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Então, estão sobre a normatização emanada do Ministério da Educação. E o respeito a essas regras é condição inafastável para que elas possam oferecer educação superior de forma regular. Essa vinculação ao contexto regulatório não tem nenhum tipo de interferência com a autonomia universitária, a autonomia didático-científica. Por quê? Porque a autonomia não é soberania. Ela deve ser exercida justamente dentro desse contexto regulatório que vai informar como os atores do processo devem se comportar. E dentro desse contexto regulatório, um tema que vem chamando a atenção recentemente, até porque os conceitos mudaram um pouco, é a questão da educação à distância. O alcance do conceito de educação à distância, né? Muito se fala sobre educação à distância, mas muita gente que fala sobre o assunto, infelizmente, não conhece a fundo o conceito da educação à distância. E esse conceito, quem traz não sou eu, ele está justamente traçado no nosso contexto regulatório. Em 2005, foi editado o decreto 5.622, que tinha como objetivo justamente regulamentar o artigo 80 da LDB, que é o artigo que fala sobre educação à distância. Naquela ocasião, o conceito estava traçado como: educação à distância é aquela modalidade educacional na qual o uso das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação é bem mais presente, ou seja, a mediação didático-pedagógica acontece essencialmente com o uso dessas ferramentas, e também caracterizada naquela ocasião com a interação entre alunos e professores acontecendo em tempos ou lugares distintos. Ou seja, em 2005, para ser educação à distância, eu tinha que estar em lugares distintos ou em tempos distintos, ou seja, a interação aluno-professor não acontecia em tempo real. Acontece que em 2017 sobreveio o decreto 9057, que substituiu o decreto 5622 e mudou de forma sensível o conceito de educação à distância. Tá? Manteve a previsão de que a EAD é uma modalidade educacional na qual a metodologia não pode prescindir do uso das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Então, isso não mudou. A mediação didático-pedagógica na EAD continua sendo feita preponderantemente por meio das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação.
A grande mudança veio na questão da interação entre alunos e professores. Se, em 2005, essa interação acontecia em tempos ou lugares distintos para que se configurasse a educação à distância, em 2017 isso mudou. A conjunção alternativa ou foi substituída, na regra, pela conjunção aditiva e. Ou seja, desde 2017, eu terei educação à distância quando a interação entre docentes e discentes ocorrer em tempos e lugares distintos. Parece uma mudança boba, mas ela é fundamental para a mudança do conceito de educação à distância. Ou seja, agora, se eu estiver interagindo em tempo real, mesmo que em lugares distintos, eu não estarei diante de educação à distância, porque falta um dos requisitos que a legislação estabelece como caracterizadores da educação à distância. Ou seja, locais distintos, mas tempos iguais, desconfigura a educação à distância. Tá? Eu tenho que ter os dois requisitos presentes: diversidade de tempo e diversidade de espaço na interação entre alunos e professores. E quem traz essa exigência não é a doutrina, ela está na legislação. Tá? E como a gente lembra que quando eu falo de legislação, primeiro, a lei não traz expressões inúteis. Então, se o legislador optou por, conscientemente, substituir o ou pelo e, ele tinha uma intenção clara ao fazer essa mudança legislativa. Era, de fato, exigir os dois requisitos simultaneamente presentes para que eu tivesse, de fato, uma atividade caracterizada como educação à distância. Tá? E uma outra questão interessante é que a gente tem que lembrar que sempre que a norma legal faz menção a algum instituto consagrado na doutrina ou na legislação, eu não posso interpretar esse instituto de forma diferente do que aquela que está consagrada. Eu falo interação em tempos e lugares distintos, não há mais margem para interpretação diversa além da exigência dos dois requisitos. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro quando a gente discute o que é educação à distância e o que não é educação à distância. Então, por exemplo, uma aula, a gente chama de aula remota ou aula síncrona, na verdade, ela não é educação à distância, porque ela acontece em tempo real. Ou seja, a frequência do aluno é aferida, e por ser um curso presencial, ela é obrigatória, ela é aferida no momento que o professor está dando a aula. Então, não é uma aula de em educação à distância. É uma atividade presencial por definição legal. Aí não entra discussão metodológica, entra uma discussão legal. Da mesma forma, uma outra questão que a gente precisa ter em mente é que, do ponto de vista regulatório, não existe curso semipresencial, não existe curso híbrido. O hibridismo é uma ferramenta metodológica. Para a regulação, eu só tenho duas modalidades de oferta educacional: educação presencial ou educação à distância. Tá? Então, o que seria um ser híbrido? É aquele que reúne características de mais de uma modalidade. Então, todo curso presencial que possua entre as suas atividades obrigatórias atividades desenvolvidas como educação à distância, será um curso híbrido. Assim como todo curso ofertado em EAD que tenha atividades obrigatoriamente presenciais, também será um curso híbrido. Porque é um ser com característica de dois seres distintos. Tá? Eu vejo hoje a discussão do híbrido muito parecida com a discussão do MBA antigamente. Vocês devem recordar quando começou a onda do MBA. O MBA. O MBA não é nada além de um curso de especialização, com um nome diferente. O híbrido nada mais é do que um curso presencial com atividades de educação à distância ou um curso de educação à distância com atividades presenciais. E o que nós temos que levar em conta? Quais são os limites para o exercício dessa autonomia, para incorporar atividades de EAD no curso presencial ou para incorporar atividades presenciais num curso EAD. E quem vai me dizer quais são esses limites é o nosso conhecido contexto regulatório. Ou seja,
as normas vigentes no âmbito do Sistema Federal de Ensino é que vão traçar esses parâmetros, esses limites para o exercício da nossa autonomia universitária. Então, eu tenho regras que estabelecem claramente quais são esses limites. No caso da educação presencial, por exemplo, a regra está colocada onde? Na portaria 2117 de 2019, que estabelece claramente, de forma expressa, que todos os cursos de graduação presenciais, exceto medicina, tá, podem ter até 40% da sua carga horária total em atividades de educação à distância. Tá? Então, eu posso ter 2%, 3%, 5%, até 40%. Desde que, no meu projeto pedagógico, eu identifique claramente quais são essas atividades e elas estejam também claramente quantificadas. Para quê? Para que eu possa visualizar se o limite está cumprido. Tá? Agora, essa é uma definição que ela não pode acontecer somente no âmbito do curso. Por quê? A LDB também diz, lá no início, que as instituições de educação têm a prerrogativa, a autonomia de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. É para isso que um centro universitário tem o quê? Tem um plano de desenvolvimento institucional, um PDI, no qual estão traçadas todas as suas políticas institucionais para o ensino, para a pesquisa, para a iniciação científica, para a responsabilidade social, para a extensão. Então, o projeto pedagógico do curso nada mais é do que um derivado do PDI. Né? Ele tem que extrair do PDI as suas regras, as suas orientações macro, para trazer as políticas para o âmbito de cada curso. Então, quem define se vai adotar uma carga horária presencial ou EAD nos cursos presenciais é a instituição de ensino. E, a partir daí, os cursos terão liberdade para, de acordo com a sua proposta pedagógica, definir quais são os critérios, quais são as unidades curriculares que receberão as atividades em EAD, qual vai ser a carga, se nós vamos passar por 20%, 30%, vamos progressivamente ampliando até chegar aos 40%. Isso vai ser definido no âmbito do curso pelo seu núcleo docente estruturante, né? A partir da natureza das atividades previstas, a partir dos objetivos do curso, a partir do contexto de oferta da nossa realidade local e regional. Tá? Então, no meu projeto pedagógico, eu direi, no curso de Direito do Centro Universitário Salesiano, nós teremos X% da carga horária em atividades de educação à distância. Aí, quais serão essas atividades? O meu projeto pedagógico vai trazer todo esse detalhamento. Quais são? Eu terei disciplinas totalmente EAD? Teria uma carga horária de EAD em cada disciplina? Não importa. Essa definição é resultado do exercício da minha autonomia didático-científica. Seguindo o meu regramento interno, eu vou definir quando e como eu vou apresentar aos meus discentes as atividades de educação à distância. Tá? No caso do curso EAD, a questão é um pouquinho mais complexa. Tá? Primeiro, porque eu não posso ter um curso 100% EAD, salvo se eu tiver uma autorização prévia da Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC, a SERES. Tá? Então, o meu credenciamento para a educação à distância não basta para me permitir a oferta de qualquer curso superior 100% online, nem na pós-graduação lato sensu. Tá? Essa questão foi muito discutida, inclusive nós mobilizamos uma consulta ao CNE sobre esse tema, e o CNE respondeu claramente, olha, nada impede que um curso de pós-graduação lato sensu EAD seja 100% online, desde que autorizado previamente pela SERES esse tipo de oferta. Tá? Então, hoje não pode existir nenhum curso 100% online, salvo se houver uma portaria autorizando essa oferta. Tá? Quem diz isso? É a portaria normativa número 11 de 2017, que regulamentou o decreto 9057, que a gente já viu que traz um novo conceito de EAD. Tá? Uma coisa interessante na regulamentação da EAD é que
Em 2005, o mesmo decreto 5622 estabelecia algumas atividades que deveriam ser obrigatoriamente realizadas presencialmente nos cursos EAD. Entre elas, vocês devem recordar, as avaliações. Tá? Isso também mudou substancialmente com o advento do decreto 9057. Pelo decreto 9057, o decreto em si não impõe nenhuma atividade presencial. Ele diz que quem vai determinar a presencialidade obrigatória são as normas, as diretrizes curriculares nacionais, o PDI da instituição ou até o projeto pedagógico do curso. Mas, a priori, eu não teria, só pelo decreto 9057 e pela portaria normativa 11, nenhuma atividade obrigatoriamente presencial. Tá? Quem vai trazer essa obrigatoriedade são as normas subsequentes. Um exemplo claro disso, a resolução número 7 de 2018 da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que traz as diretrizes para a extensão. Ela diz que todos os cursos de graduação têm que ter pelo menos 10% da sua carga horária total claramente disponíveis ou claramente lançadas para atividades de extensão. E isso vai se tornar obrigatório a partir de janeiro do ano que vem. Tá? E o que ele diz? Nos cursos de educação à distância, as atividades de extensão devem ser necessariamente presenciais. Tá? E por que essa exigência de presencialidade? Porque a resolução diz claramente que eu só estou diante de uma atividade efetivamente extensionista quando eu tiver uma interação transformadora com a comunidade externa à minha instituição de ensino. Então, a presencialidade se mostra quase que indispensável para eu ter, de fato, essa integração, essa intervenção transformadora no mundo externo. Tá? Ah, Gustavo, então o meu projeto de extensão com 40 horas no semestre, ele tem que ser todo feito extramuros? Não é isso que a resolução diz. Ela diz que a atividade extensionista, ou seja, aquele momento do meu projeto em que eu for atuar diretamente com a comunidade, essa carga horária sim deverá ser presencial. Mas eu posso ter um projeto em que eu trabalhe, até do ponto de vista da iniciação científica e da pesquisa, toda a demanda de uma solução para a minha comunidade. Né? Então, vamos dar um exemplo prático. No curso de Direito, eu estou criando um programa de empoderamento em direitos humanos para as famílias de uma região carente, que tenha essa falta dessa percepção. Então, eu fui à comunidade no primeiro momento, captei uma necessidade, interagi, captei a necessidade. Isso foi presencial. Trouxe essa demanda para dentro da universidade. E aqui eu trabalhei cientificamente o tema, buscando o quê? Ferramentas, informações, ações que eu possa levar de volta à comunidade para gerar esse resultado que eu espero. Esse trabalho de produção acadêmica não precisa ser presencial. Eu posso ter estudo bibliográfico, eu posso ter pesquisa em observatório de direitos humanos, eu posso ter tudo isso acontecendo sem a presencialidade, mas as horas estão sendo trabalhadas. Quando eu voltar à comunidade para prestar contas, para levar o serviço de volta, aí eu retomo a presencialidade. Mas quem é que vai dizer o que é presencial e o que é não presencial? É o meu projeto. Então, dentro do meu projeto, eu vou dizer, olha, essa carga horária é presencial, essa atividade é presencial, essa parte de pesquisa não precisa ser presencial. Mas eu volto à comunidade no final com, aí sim, uma atividade presencial de integração, de interação transformadora. Tá? Então, essa atividade extensionista será obrigatoriamente presencial, inclusive nos cursos de educação à distância. Uma outra diretriz que estabelece obrigatoriedade de presencialidade, a Resolução 2 de 2019 do Conselho Pleno, que traz as diretrizes para os programas de formação de professores, os cursos de licenciatura, também diz expressamente: nos cursos de licenciatura ofertados em educação à distância, o estágio será obrigatoriamente presencial. Tá? Então, ou seja, nesses casos, eu não tenho escolha, eu tenho uma imposição por comando legal. Tá? E aí,
A portaria normativa 23 de 2017 diz o seguinte: nos cursos ofertados em educação à distância, tirando as atividades que são obrigatoriamente presenciais, eu posso dispor de até 30% da carga horária com atividades presenciais a meu critério, ou seja, no exercício da minha autonomia didático-científica. Então, tudo aquilo que algum comando legal impuser como obrigatoriamente presencial nos cursos EAD, não estará dentro do limite de 30%. Tá? Por quê? Esse limite de 30% é meu direito, está dentro da minha autonomia universitária. Eu decido se e como vou usar esse limite. Então, 30% é fora aquilo que seja obrigatoriamente presencial por comando legal. Tá? Eu posso ter outras atividades obrigatoriamente presenciais na EAD. Por exemplo, no campo do estágio. Tá? O que a lei do estágio estabelece? O estágio é ato escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente profissional. Veja que a lei não fala em ambiente físico, ambiente profissional. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eu tenho que preparar o meu aluno para atuar no ambiente em que ele vai atuar como profissional. Se a profissão adota a ferramenta remota, o estágio naturalmente vai ter que adotar a ferramenta remota. Não faz sentido eu preparar um profissional para um mundo analógico se ele vai se deparar com o mundo digital lá na frente. Quando a gente teve a pandemia, que os tribunais, vamos falar do caso do direito, que é onde a gente tem mais, transita com mais conforto para falar, né? O que os tribunais fizeram? Suspenderam a presencialidade. Lembra? O CNJ suspendeu os prazos dos processos presenciais. Logo depois, ele suspendeu também por um tempo os prazos dos processos eletrônicos. Por quê? A pedido da própria OAB. Que muitos advogados, e não eram só os advogados antigos, tá, pessoal? Muito advogado novo, recém-formado, que não teve na universidade o contato com as ferramentas digitais, estavam passando por dificuldades imensas em trabalhar no ambiente virtual sem as salas de apoio da OAB nos tribunais. Muita gente não tinha familiaridade alguma com o processo eletrônico. Eles precisavam ir para as salas de apoio, para lá os técnicos que a OAB disponibilizava, que os tribunais disponibilizavam, ajudassem a entrar no sistema, a inserir petições, a inserir documentos. Por quê? No ambiente acadêmico, no estágio, eles não tiveram o contato com as ferramentas de processo eletrônico. Por isso que a Resolução 5 de 2018, que traz as DCNs do direito, mesmo antes de ter sido alterada em 2020, já dizia lá nas competências, né? Competência para quê? Para transitar no mundo digital. Mesmo antes de alterar a DCN para exigir como formação prática a questão do letramento digital, lá no perfil inicialmente traçado em 2018, eu já tinha a competência para lidar com as ferramentas digitais claramente lançado nas DCNs. Você vai fazer previdenciário, o INSS está todo online. Trabalhista está todo online. Trânsito está online. Processo está todo online. Então, não se concebe hoje você formar um bacharel para uma atividade jurídica sem que ele tenha familiaridade com todo esse ambiente. Então, a gente diz, o estágio de direito pode ter atividade EAD? Pode. Por quê? A profissão hoje demanda a atividade EAD. E vou além. Pelo conceito de EAD que nós vimos agora. Uma audiência online, do ponto de vista educacional, não é educação à distância. Porque a interação ocorre em tempo real. Não tem mais a distinção de tempo e espaço que é obrigatória. Então, uma audiência online, como no contexto educacional, não é uma atividade de educação à distância. Agora, tudo aquilo que eu precisar fazer presencialmente no estágio vai ser feito presencialmente sem entrar naquele meu limite de 30%. Porque não é opção minha fazer atividade presencial. É um comando legal
ou é uma regra da profissão? E surge aqui, pessoal, o terceiro ponto no qual a gente pode ter uma obrigatoriedade de presencialidade na EAD. Quando nós falamos de quê? Dos atos privativos das profissões regulamentadas. Existem profissões hoje que a regulamentação estabelece que determinados conteúdos só podem ser ofertados por profissionais inscritos no conselho. Isso acontece, por exemplo, na medicina veterinária. No serviço social, o coordenador tem que ser inscrito no órgão de classe. Tá? Não por resolução do conselho, não, mas pela lei que regulamenta a profissão, que aí sim é o caminho correto para impor esse tipo de questão. Então, por exemplo, um conselho não pode dizer: eu não vou aceitar um diploma de um formado em educação à distância para registro profissional. Ele não pode fazer isso, porque a regra da profissão diz qual é o requisito para a inscrição profissional. Exceto no direito e em ciências contábeis, que eu tenho o exame de suficiência como regra legal, para todas as outras profissões regulamentadas, o critério é claro, é diploma registrado de curso reconhecido. Então não cabe ao conselho distinguir aonde a lei não distingue. Quem tem que validar o diploma é o reconhecimento do curso, é o registro do diploma. E o registro não distingue modalidade de oferta. Então o conselho não pode, olha, não vou inscrever o arquiteto formado em curso com atividade EAD. Não cabe ao conselho profissional esse tipo de distinção. Ele pode dizer, a lei pode dizer, olha, o conteúdo X no curso de arquitetura só pode ser ministrado por arquiteto. Pode? A lei pode fazer isso. Na veterinária nós temos isso, e na veterinária é pior, porque além da lei estabelecer atos privativos, tem uma resolução, e essa eu reputo questionável, que diz que aqueles conteúdos privativos do médico veterinário não podem ser ofertados em educação à distância. Essa é uma discussão interessante porque, na verdade, o conselho não está regulamentando a atividade educacional. Ele está regulamentando o quê? O exercício de um ato privativo do profissional nele inscrito. Está, em tese, dentro da sua esfera de competência. Então, em tese, o conselho pode dizer isso. Os atos privativos não podem ser praticados à distância. Ele pode fazer isso. A gente lembra que, durante a pandemia, teve uma discussão muito grande no campo da psicologia. Até o Conselho Federal admitir o atendimento remoto, ficou uma dúvida muito grande se podia, se não podia. Embora não houvesse uma vedação expressa, tinha gente que entendia que não podia, porque era da essência do ato a interação presencial com o paciente, até que o Conselho trouxe uma regra mais clara. Olha, algumas atividades nós não recomendamos que sejam à distância. Por exemplo, o atendimento inicial, aquela sessão inicial de diagnóstico, etc., essa precisa ser presencial, principalmente quando houver menor envolvido, porque aí o pai participa junto na primeira conversa. A partir daí, as sessões de acompanhamento, essas podem ser remotas. Tá? Então, o Conselho de Psicologia correu e deixou um pouco mais claras as coisas. Então, aquilo que o Conselho diz que, como ato privativo, tem que ser presencial, no estágio também deverá ser presencial. Né? Porque o estágio acontece no ambiente profissional. Eu não posso me divorciar dessa realidade. Então, também é uma carga horária que não está computada no meu limite de autonomia de 30%. Porque não sou eu que escolho realizar essa atividade em modo remoto. É a regra da profissão que me impõe. Então, o meu estágio vai acompanhar a regra da profissão. Tá? Então, pessoal, a coisa não é tão complicada como parece. Né? Se a gente começa a perceber os institutos, o que é EAD? Está claro lá no decreto 957. O que é presencial, o que é EAD? Quais são os limites? Fica mais fácil a gente transitar nesse contexto regulatório. Atualmente, desde 2020, isso está muito nebuloso, porque tem a tal portaria 1030, né, que diz que a regra geral para os cursos presenciais é a presencialidade. Mas eu posso, durante essa questão essa crise de saúde que ainda não está 100% debelada,
eu tenho algumas permissões excepcionais, né? Eu posso ter, fora, além do limite da portaria 2117, ou seja, além daqueles 40% que a lei me assegura o direito de fazer em educação à distância, além daquilo, eu também posso ter uma carga a mais em educação à distância quando eu estiver cumprindo um protocolo de biossegurança que foi validado por quem? Pelos meus órgãos de gestão interna corporis. Então, as medidas sanitárias trazidas pelo meu protocolo que exijam, eu exijo afastamento, eu exijo limite de aluno por sala. Enquanto essas regras sanitárias estiverem em vigor, eu tenho espaço legal para ter uma carga horária maior em EAD nos meus cursos de graduação presenciais, tá? Desde que eu tenha isso previsto em atos internos. E tenho ainda a permissão para, em situações mais graves, ter o meu curso presencial inteiramente com a carga horária em EAD, em duas hipóteses que a portaria 1030 estabelece. A primeira, quando houver ato de autoridade determinando a suspensão das atividades presenciais. A gente teve isso lá no início da crise, com o lockdown, né? Prefeitos, governadores, secretários de saúde, em alguns casos até o judiciário, no caso em Minas, para os professores, o próprio judiciário determinou que suspendessem a atividade presencial. Então, eu tinha um comando legal que me impunha a utilizar 100% a EAD num curso presencial. Ou quando eu tiver um agravamento das condições sanitárias no meu município, no meu bairro, no meu estado, que, a juízo de quem? Do gestor institucional responsável, porque a responsabilidade por garantir a incolumidade da comunidade acadêmica é do gestor. Então, por exemplo, voltou a ter um crescimento significativo no número de casos, voltou a ter um crescimento na quantidade de mortes, tenho um comprometimento crescente da rede de saúde. Eu posso, como gestor, fundamentadamente, dizer, olha, enquanto estiver esse quadro sanitário, as atividades presenciais estão suspensas. A portaria 1030 me dá essa legitimidade, tá? É claro que a gente não vai fazer isso em situações comuns, mas se, por exemplo, vamos supor que surja uma nova variante e que a vacina não a cubra, e de repente no meu município há uma explosão de casos novamente de Covid. Eu posso preferir, olha, para garantir a saúde de todo mundo, enquanto isso não estiver controlado, nós vamos retomar o remoto, 100%. Eu tenho autoridade legal para isso pela portaria 1030, tá? Que o MEC já disse que ela está em vigor. A regra é a presencialidade, mas eu tenho possibilidade de excepcionar isso fundamentadamente, tá? Um detalhe interessante, pessoal, que talvez tenha passado, é que a possibilidade de ter carga horária EAD em cursos presenciais é restrita aos cursos de graduação, tá? Por que isso? Porque a regra é a presencialidade, tá? A modalidade de oferta é presencial. A excepcionalidade dos 40%, quem é que concede? O ente regulador, o Ministério da Educação. E a portaria 2117 de 2019, ela é taxativa ao dizer que os cursos de graduação presenciais, tá? Se o regulador quisesse permitir que qualquer curso, graduação ou pós, usasse essa prerrogativa, ele diria: os cursos superiores presenciais poderão ter até 40% da sua carga em atividade de educação à distância. Mas ele não quis usar essa prerrogativa. Na portaria 1030, que fala da pandemia, ele fala os cursos superiores presenciais. Então, ou seja, a excepcionalidade decorrente de saúde pública pode ser estendida para a pós-graduação lato sensu e estrito sensu. A prerrogativa simples, em tempos normais, de ter até 40% da carga em EAD, não se expande para pós-graduação lato ou estrito sensu. Por quê? A portaria é taxativa ao permitir a prerrogativa dos 40% apenas para os cursos de graduação, tá? A mesma coisa,
o mesmo raciocínio vale para a questão da autorização prévia para oferta de curso 100% online. A portaria 11 não excepciona ninguém. Ou seja, graduação e pós quer 100% online, tem que pedir autorização às séries. E aí tem o probleminha da pós, né? Porque a pós não está sujeita à autorização. Ah, então eu posso botar a minha pós 100% online? Não. Não pode. Eu tenho que ter pelo menos um momento presencial obrigatório na minha pós EAD. Com um detalhe, no caso da pós, eu não estou restrito à minha sede. Eu posso fazer atividade em qualquer lugar do país. Tá? A pós-graduação, se ela for ofertada regularmente, ela pode, e tem parecer do CNE dizendo isso, ela pode ser ofertada em qualquer lugar, fora da minha sede. Eu posso ter sede em Florianópolis e ter uma turma de pós funcionando aí em Araçatuba, em Lins, no Rio de Janeiro, em Brasília, não tem problema nenhum. O que eu não posso é aquela famosa oferta por parcerias. Né? A oferta tem que ser própria. Eu ofereço. Aliás, a parceria não pode acontecer de forma alguma. Essa parceria para certificação ela é irregular. Tá? Então, o meu curso que eu ofereço de mão própria, eu posso oferecer em qualquer lugar do país. E não estou, no caso da EAD, sequer preso aos polos. Os polos servem para os cursos de graduação. Após, pode acontecer no polo? Pode perfeitamente, mas não precisa acontecer no polo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pós-graduação lato sensu com defesa presencial de TCC. Eu entendo que o TCC permanece obrigatório, tá? Ele não é mais obrigatório pela resolução 7 de 2018. Perdão, 1 de 2018. Mas se eu quiser manter o TCC, eu posso, tenho direito, é prerrogativa minha, e posso dizer, olha, a minha atividade presencial será a defesa do TCC. Aonde? Eu tenho uma turma em São Paulo, eu vou alugar um salão de hotel, eu vou passar um dia lá com defesa de TCC. Vou alugar uma escola, passar um dia lá. Não tem problema. Tá? Fiz o TCC presencial, resolvi a vedação de curso 100% online. Está resolvido o meu problema. Uma atividade presencial é o suficiente. Ele só não pode ser 100% online. Aí vocês me perguntam, opa, então eu posso fazer uma aula síncrona no meu curso de pós-graduação lato sensu. Perfeito? A aula síncrona, por definição legal, não é educação à distância. Ou se não é educação à distância, está resolvido o meu problema também. É uma atividade típica de educação presencial. Por quê? Não há diversidade de tempo na interação entre alunos e professores. Então, senhores, espero que eu tenha conseguido deixar clara essa questão e sempre reforçando, hibridismo não é modalidade de oferta educacional. Hibridismo é uma proposta metodológica. É trazer para um curso presencial atividades de educação à distância e trazer para um curso de educação à distância atividades presenciais. Isso é ensino híbrido. Tá? Assim, eu encerro a exposição, me coloco à disposição para o debate, para perguntas. Espero ter cumprido o roteiro, professor Oswaldo, que a gente combinou. E espero que tenha ficado bem clara essa distinção. A gente sabe que às vezes falar só sobre regulação acaba ficando um pouco chato, né? Mas eu acho que espero ter dado conta aí da missão que me foi designada. E me coloco à disposição. Ok, doutor. Foi muito claro a palestra, a exposição. É lógico que são temas que demandariam semanas e dias para a gente discutir, tem muitos detalhes, né? Mas eu acho que um panorama geral, acho que chegou até nós e até também aos alunos, né? E muitos questionamentos, muitas dúvidas surgem de tudo isso que nós estamos discutindo e comentando, né? Nós tivemos uma reunião plenária na Núcleo Salesiano, que inclusive nós tivemos uma interação com o diretor executivo do semestre, o Rodrigo Capelato, né? E o Rodrigo Capelato, dentre uma das falas dele, ele falou que o futuro dos cursos estão pautados pelo hibridismo, e ele fez alguns paralelos, alguns gráficos que ele trouxe
da faixa etária, da faixa que tem o maior número de evasão. Os jovens têm maior número de evasão dos cursos EAD, ao passo que os mais experientes, né, os mais velhos, os mais maduros, vamos assim dizer, né, tem um menor índice de evasão. E ele estava comentando também que esta portaria 668, né, de 14 de setembro, que cria o grupo de trabalho, né, que institui esse grupo de trabalho, ele falou que isso é uma coisa que nós temos aí uma prévia do que vai acontecer no futuro, mas ele disse também que, segundo o entendimento dele, que o curso 100% EAD no área do direito iria causar um sério problema para as instituições, porque o direito é um curso que tem o maior número de alunos hoje, né? Um dos maiores números de alunos por décadas, é o curso que tem a maior procura, né? Também lá, em primeiro lugar, perante os estudantes, e causaria um caos aí nas instituições, porque muitas instituições têm o curso de direito como carro-chefe e dependem do direito para, abre aspas, para sustentar outros cursos, para ter essa demanda, assim, meio que o direito meio que ajudando os outros cursos desta forma, né? Então seria um caos nas instituições. O que você pensa sobre isso? O futuro é o hibridismo mesmo, Gustavo? O direito aí, você acha que essa portaria que institui aí essa grupo técnico para autorização para oferta de direito, odontologia, psicologia e enfermagem, essa queda de braço da OAB com o MEC, no MEC a OAB não vai ganhar, nós vamos ter o curso 100% EAD. Como que você vê o futuro dos cursos jurídicos? Olha, professor Oswaldo, assim, o 100% online, eu concordo com o Rodrigo. Eu não acho que seja... não vou dizer que não seja execuível. Eu acho que até é execuível, talvez não seja desejável. Mas eu tenho a impressão que essa questão de modalidade de oferta ela vai desaparecer em breve. Tá? Daqui a pouco nós não teremos mais curso presencial ou curso EAD. Nós teremos cursos superiores avaliados de acordo com a sua proposta pedagógica e metodológica. Ou seja, eu posso ter 20%, 30%, a sua instituição pode ter 60%. Eu acho que a gente vai acabar com essa coisa do presencial e do EAD, e a pandemia acho que meio que catalisou essa discussão, né? Porque isso já era uma coisa que vinha sendo falada aos pouquinhos, aqui, falada ali, mas com a pandemia a gente percebeu o seguinte, olha, a gente mostrou que dá para fazer, né? Lógico, uns melhor, outros pior, uns fizeram bem. A velocidade de reação do segmento privado foi espantosa. A gente fechou um dia presencial e abriu no dia seguinte remoto. As públicas ficaram, a Universidade Pública até agora está com o calendário desregulado. Ainda estão tentando ajustar o calendário porque ficaram 6 meses paradas, quase que atônitas, né? Sem reação. Elas demoram muito para reagir. A gente teve que reagir de um dia para o outro, por quê? Se eu não tenho aula, o aluno não paga. Se o aluno não paga, o professor não recebe. E aí está o caos instalado, né? Lá, como tem orçamento, está todo mundo com o seu garantido, a velocidade de reação foi muito menor, né? A gente foi dormir presencial e acordou remoto. E, claro, apanhamos um bocado? Apanhamos, é óbvio, né? Mas conseguimos, né? Conseguimos passar aí por essa tempestade de uma forma não tão caótica quanto a gente imaginou que fosse ser no primeiro momento. Então, eu acho que aquilo que a gente acha que tínhamos que iria acontecer no futuro próximo, né? Nós tivemos que antecipar. Inclusive, aqui no Uninho Salesiano, o professor Pedro pode até corroborar o que eu falo. No primeiro semestre, nós utilizamos a plataforma do Google Classroom, né? E depois, no segundo semestre, a reitoria veio adquirir a Blackboard, uma das plataformas mais utilizadas aí no mundo, né? E no primeiro momento nós estávamos 6 meses ali, acostumados ali com o Classroom, e aí tinha que mudar de plataforma para os alunos e professores também. Hoje a plataforma faz parte da nossa vida acadêmica, não só docente e discente, né? Que é muito dinâmica, muito fácil de ser utilizada, e hoje a gente não consegue ver a figura, como por exemplo, do Xerox, né? Todas as atividades ali, a interação é tudo feito na Blackboard, na plataforma, a gente não consegue se desvencilhar também desses instrumentos tecnológicos que nós temos que ter na educação, principalmente no direito, né? Então, eu acho que é inevitável ter esses instrumentos também, né? Mas eu também acho que o mercado vai regular isso.
aos poucos o mercado vai regular. Acho que os alunos, a própria OAB, a aprovação do exame de ordem, a própria preparação do aluno para o mercado de trabalho, se a OAB aprova poucos, vai aprovar menos ainda, porque a gente sabe que o ensino na modalidade EAD, os instrumentos, as ferramentas são válidas, mas também tem que ter a parte presencial, que é muito importante também para que o aluno tenha o estágio, tá? Mas acho que o mercado vai se regular. Né? Isso, e também é o seguinte, a gente tem alunos com vários perfis. Né? A gente tem aluno que quer o EAD, mas também tem muita gente que quer o presencial. Né? Eu estava conversando isso na época da pandemia, teve uma instituição que falou, não, cara, a gente vai fazer a aula remota no horário da aula, porque até para manter a sanidade mental do aluno, ele tem o compromisso de parar naquele horário que ele está acostumado a assistir a aula dele, interagir ainda que pelo Meet, pelo Zoom, mas a gente vai manter porque manter uma questão de compromisso, de horário e de sanidade. Então, tem alunos que não gostam da educação à distância, não se sentem confortáveis na educação à distância. E eles têm que ser respeitados também. Né? Então, eu acho que é como tu falaste, o mercado vai se regular, as pessoas vão se regular e cada um vai procurar. Por isso, por exemplo, que a portaria 23 exige que eu tenha o meu projeto pedagógico disponível no site. A ideia não é bisbilhotar, não, é que o interessado possa conhecer a sua proposta pedagógica, ver se os objetivos do curso casam com o que ele está buscando, né? Se o perfil professográfico é aquele que ele almeja, para ele poder fazer a opção dele de forma consciente. É para isso que eu tenho que ter o meu projeto pedagógico disponível na página da instituição. Para que, no mundo hipotético e ideal, o aluno, ao fazer a inscrição para o vestibular, já conheça, pelo menos de visão, a proposta pedagógica a qual ele está se candidatando. Professor Gustavo, quando nós estávamos realizando as avaliações para reconhecimento de curso, nós vimos várias instituições que estavam pedindo autorização para o curso EAD, já tendo o curso presencial. O senhor acha que é inteligente a instituição, por hora, ter essas duas opções, ter a aprovação do EAD e do presencial? E a segunda pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: no instrumento de avaliação, aí de 2017, né, no instrumento de curso de graduação, a gente teve a mudança para aquela expressão de métodos comprovadamente exitosos ou inovadores. E a gente tem uma dúvida assim, gigantesca de como demonstrar, né, na avaliação que o método ele é inovador. Como o senhor tem uma ideia a respeito disso? Tenho sim, mas vamos lá. Bom, a questão de quem tem o presencial pleitear também o EAD, tá? Ela pode até parecer não muito lógica, mas se você pensar o seguinte, se eu não colocar o meu curso em EAD, o concorrente coloca. Então, eu acho que o grande desafio ainda mais para quem tem bom curso presencial, é garantir um EAD com o mesmo padrão de qualidade. Porque aí, se você perder o aluno presencial, você vai perder para você mesmo. Porque o concorrente vai colocar na sua porta. Então, eu acho que nesse aspecto faz sentido, sim, eu ter o presencial e também querer oferecer o EAD. Tá? Eu tenho duas opções, duas metodologias diferentes disponíveis. Tá? A questão do comprovadamente exitoso ou inovador é uma questão que é complicada, mas, assim, eu discuti muito isso em instituições. Primeiro, a questão da inovação. A gente tem que entender que inovação não está só ligado à tecnologia. Está ligado à mudança de perfil, de comportamento, de entendimento, de cultura institucional. Então, eu posso ter uma coisa inovadora mudando uma forma de atacar determinado problema. Né? Então, eu acho que por aí você consegue até comprovar a inovação. Então, eu falo, eu tinha uma cultura institucional que funcionava assim, pela autoavaliação percebemos que não estava legal e mudamos, inovamos no comportamento. Da mesma forma, eu vou te dar um exemplo concreto que eu vivenciei numa autorização de direito. Tá? Uma instituição que autorizou direito há um tempo atrás com o conceito 5 e optou por biblioteca 100% física. E justificou isso, mostrando assim, olha, eu tenho aqui na minha autoavaliação um dos aspectos que meus alunos mais elogiam é a minha biblioteca física. Então, para a minha comunidade acadêmica, é uma prática claramente exitosa manter biblioteca integralmente física. Eu posso até disponibilizar uma virtual, mas a básica é física.
porque os meus alunos gostam disso e elogiam isso na autoavaliação. Então, eu tenho que ter o quê? Aí entra a questão dos subsídios, né? Eu tenho que ter os subsídios que mostrem que é uma conduta claramente exitosa para a minha instituição. Então, aqui, isso funciona e quem é que atesta isso? A minha autoavaliação. Né? É claro que para uma autorização fica meio nebuloso isso, né? Mas, por exemplo, esse caso era uma autorização que disse, olha, eu tenho uma política institucional para composição de acervo bibliográfico. É uma política claramente exitosa, por quê? Eu tenho aqui 5, 6 anos de autoavaliação, no qual esse aspecto sempre é referendado elogiosamente pelo aluno. Então, na minha instituição, isso é, sim, uma conduta exitosa. O professor acredita que esse hibridismo ele tem que ser pulverizado ao longo das disciplinas ou ele deve ser concentrado em algumas? Olha, honestamente, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que depende muito do teu perfil, do perfil do teu público. Eu acho que, no caso do direito, a gente tem disciplinas que são muito mais afeitas ao EAD do que outras, né? Então, eu acho que eu realmente não tenho assim uma opinião formada. Não, tem que ser 40% em cada unidade. Ou não, tem que ser 40% das unidades só com EAD. Eu realmente entendo que isso é muito uma questão até de sensibilidade do gestor institucional, de coordenador de curso, de NDE. E isso pode, inclusive, variar com o tempo. Eu posso ir fazendo o quê? Balão de ensaio. Eu vou implantando aos poucos. Olha, em determinada disciplina teve uma receptividade muito boa. Então, nessa aqui eu posso ampliar um pouquinho a carga. Não, lá na outra o aluno reagiu porque ele acha que o presencial ainda é a melhor forma de conduzir aqueles conteúdos, de extrair dele ou de desenvolver nele aquelas competências que eu pretendo. Então, eu acho que essa balança é uma balança muito sensível e que cada instituição vai ter que ir calibrando com a vivência. Eu tenho mais uma dúvida pessoal de como estimular o engajamento do aluno num sistema híbrido para desenvolver pesquisa. Porque nós temos, por exemplo, um nosso grupo de pesquisa que é registrado no CNPq, e nós vimos que a experiência do presencial é muito mais profícua do que no online. E tanto a produção acadêmica discente quanto docente, nós vimos que ela é prejudicada durante a pandemia. Como, então, a gente estimula pesquisa e valoriza a pesquisa dentro desse ambiente híbrido? Olha, essa é uma pergunta interessante, tá? Eu não tenho uma resposta de plano, prometo que se eu encontrar eu te passo. Mas, assim, é aquela história, é muito a questão da cultura institucional, né? De mostrar a importância da pesquisa, de ter uma pesquisa claramente articulada com aquilo que acontece no dia a dia do curso, né? Eu acho que em uma pesquisa que você não tem uma visão dela, o que virá de prático como resultado dessa pesquisa, ainda mais no direito, né? Eu acho que mostrando essa conexão entre a pesquisa, a realidade, o mundo profissional e o proveito do crescimento da pessoa, você pode conseguir estimular um pouquinho, né? Mas, realmente, o aluno do EAD, lógico, aquela questão, na pandemia, tudo fica um pouco nebuloso, porque os fatores não são só os fatores de atração para a atividade, né? Era um monte de outros problemas bombardeando todo mundo o tempo inteiro, né? Uma insegurança pessoal de todo mundo muito grande, um temor pela questão da própria sanidade das pessoas. Então, todo mundo ficou num estado de nervos muito grande e isso certamente prejudicou de uma forma muito clara esse tipo de engajamento, né? Aquela angústia de não saber se ia ter trabalho amanhã, se ia ter como pagar a faculdade, eu preciso ir ao mercado, como é que eu faço? Será que eu vou voltar contaminado? Eu acho que isso tudo atrapalhou demais, esse contexto todo atrapalhou demais. Mas buscando agora, voltando a uma normalidade, entre aspas, né? Porque a normalidade de antes, a gente não vai voltar a ela, a gente tem que se acostumar com essa nova forma de conduzir a educação. Eu acho que com o tempo também essas coisas vão se encaixando, tá? Estimular a produção, revista jurídica, eletrônica. Acho que com isso vocês vão progressivamente conseguindo, né? E aquela história, tentar sempre mostrar, olha, mostra o pessoal da EAD qual é a vantagem que o presencial está tendo com a pesquisa. Olha a diferença de produção. TCC é mais denso, é mais bem feito.
vocês podem fazer a mesma coisa, vocês têm capacidade para isso. Aliás, talvez tenham até mais facilidade, porque vocês podem organizar sozinhos o próprio tempo. O aluno presencial tem essa dificuldade, porque o tempo dele está meio escalonado com os horários da universidade. O EAD não, ele tem algumas atividades obrigatórias, mas muita coisa ele produz por conta própria. Então, ele tem mais facilidade para se organizar. Bom, doutor, o senhor disse, com relação à biblioteca, né? Esse testemunho aí da instituição que teve a biblioteca física, né? Nós fizemos também eu fiz algumas avaliações, inclusive tive o prazer de fazer 2 avaliações. Coincidentemente, nós, da mesma instituição, fizemos 2 avaliações de 2 instituições juntos, né? E nós tivemos nos deparamos com a situação, ou com algumas situações de outras avaliações que eu fiz também, de que o requisito da biblioteca digital é que as empresas contratadas das bibliotecas digitais insiram cláusulas nos contratos que não fiquem as obras de forma volúvel, ou seja, um semestre aquelas obras que eu coloquei na base complementar não estarão mais, e nós nos deparamos com situações que nenhum contrato prevê que as obras ficarão lá ad eterno, e sim são feitas aquelas rotatividades dependendo dos contratos que as empresas fazem com os autores, né? Isso é complicado, porque se eu tenho uma avaliação do MEC aqui, vi um avaliador, e eu passo o projeto pedagógico, passo todo o inventário para o avaliador vê que aquelas obras não fazem parte mais da minha biblioteca digital, lá no instrumento, nas dimensões, eu vou ter uma nota, né, inferior daquela que nós teríamos, e aí eu não posso contar com a empresa com o contrato, né? Bom, é complicado nesse sentido, né? Como que nós vamos ter essa biblioteca digital também e ter também essa certeza de que não vai ter essa rotatividade, né? Complicado. Pois é, você vê, nem tudo é tão bonito quanto parece, né? A gente acha que achamos uma solução, biblioteca digital, não me preocupo com mais nada, vai estar sempre atualizado. Ok, mas e o catálogo de títulos? Ou você vai ter que tentar colocar no contrato uma cláusula que garanta pelo menos um prazo aí, vamos lá, 5, 6, 7 anos de disponibilidade daqueles títulos, que é o prazo que você vai rever alguma bibliografia, senão você vai ficar naquela correria. Vai ter avaliação, quem vai fazer? Para tudo, corre, vamos checar lá no catálogo disponível e bater o catálogo com PPC, senão eu vou ter que mudar toda a referência bibliográfica de novo. Então, assim, a gente acha que a solução é maravilhosa e ela não é. Ela tem nuances que a gente precisa pensar. Essa questão da cláusula é fundamental. Olha, eu tenho que ter uma garantia de, pelo menos 3, 4, 5 anos, né, que é o ciclo do ato autorizativo, de respiro. Senão, eu não faço mais nada além de ficar batendo catálogo de vocês com o projeto pedagógico de curso. Vou ter que ter um membro do NDE para fazer isso a vida inteira. Aí não tem sentido. E o contrato, ele não prevê nem assim, a medida de contingência ou que o serviço ele seja ininterrupto. A maioria deles, a biblioteca não prevê. E o próprio instrumento fala de ser ininterrupto ou não, que é das dimensões lá para você avaliar se o serviço é ininterrupto ou não. Nenhum contrato, pelo menos que eu vi até hoje, reza, né, de ser de forma ininterrupta. Uma outra questão também, Gustavo, para a gente já finalizar o nosso encontro aqui, são as metodologias ativas, né? Muito se fala em metodologias ativas, inclusive o ano passado nós tivemos aqui no nosso congresso a participação da professora Gessiane, né, que ela trabalha bastante com metodologias ativas, inclusive capacita docentes nesse sentido, e nós estávamos conversando com ela sobre as metodologias ativas, porque muitas instituições, professores, fazem as metodologias ativas achando que são daquela forma, como na verdade não são. Aulas invertidas mesmo. Professores e professores dão seminários em sala de aula achando que são aulas invertidas, como na verdade não são aulas invertidas. Tem todo, né? E outras ferramentas como Peer Instruction, enfim, N metodologias, né? Como adequar também na graduação essas metodologias ativas, né? Como? Bom, antes de mais nada, é uma questão de proposta institucional, né? Isso tem que estar dentro das políticas para a graduação, tem que ter um investimento pesado em qualificação de professores, não dá para fazer isso
de curiosidade. Eu sou curioso, vou fazer. Não, você tem que se qualificar. E não adianta qualificar 1, 2 ou 3. Ou qualifica todo mundo ou não faz. Né? Eu posso começar a implantar por períodos? Posso. Por curso? Posso. Mas é um processo de qualificação. Né? E o mais importante, tem que estar muito claramente descrito no PDI e nos projetos pedagógicos de curso como isso vai ser feito. Em que unidades, de que forma. Porque senão fica, como tu falaste, cada um faz o que acha que é e ninguém está fazendo no fim. Né? A gente está brincando de fazer, mas sem fazer certo. Então, é um processo de... A questão é igual adotar EAD na graduação presencial. Cara, não é uma coisa que a gente faça assodadamente. É uma definição institucional. Né? Vamos entender, a instituição vai adotar? Vai. Todos os cursos? Não, de repente não. Vamos começar pelos cursos que eu estou... cursos mais novos, que tem mais aluno novo entrando, para o pessoal já ir se acostumando. Não vou fazer isso para o curso inteiro, vou começar a fazer pelos ingressantes, porque aí já vou criando a cultura, né? O aluno do 8º semestre, do 9º, vai acabar reagindo mais. Então, tudo isso tem que ser discutido e pensado, assim como a questão da metodologia ativa. Vamos usar 1, 2, 3? Quais vamos usar? Definimos? Agora, vamos qualificar todo mundo. Não tem como ser diferente. Senão, o aluno percebe que está sendo enrolado. Bom, e para fechar, Gustavo, você falou muito sobre atividades extensionistas, né? E aquela discussão se o núcleo de prática jurídica enquadra ou não como atividades extensionistas. Nós temos aqui no Unisalesiano, anualmente nós participamos e nós temos, por ser uma instituição filantrópica, inclusive nós estamos no mês da responsabilidade social, nos meses, né, setembro e outubro. Então, como nós temos uma missão evangelizadora, né, é uma instituição confessional, a gente tem como a missão educacional de Dom Bosco trabalhar com esses projetos comunitários, né? A gente faz muitas ações sociais. As ações sociais entrariam em atividades extensionistas e o núcleo de prática jurídica é considerado uma atividade extensionista para que a gente possa agregar lá o percentual no projeto? Bom, vamos lá. A primeira coisa, tá? A atividade de estágio não pode ser configurada como atividade extensionista, né? Porque senão eu estaria com a mesma carga horária para duas coisas, aí eu teria sempre uma dívida de horas em algum lugar, tá? Então não dá. Agora, o estágio não obrigatório poderia ser? Poderia. No LPJ eu posso ter extensão? Posso ter extensão. Tá? Porque, por exemplo, lembra que eu falei o exemplo do projeto de extensão, no qual eu mesclo extensão com iniciação científica? No NPJ eu posso ter essa mistura também. Tá? Agora, não na carga horária do estágio obrigatório. Essa tem que ser claramente anotada, separado, porque senão eu vou ficar devendo carga horária em um canto ou em outro. Mas eu não vejo problema em ter entre as atividades do estágio, desde que eu respeite a definição de extensão trazida pela Resolução 7 de 2018, eu não vejo problema em haver parte de atividade do NPJ como extensionista. Eu não vejo problema. Certo. E com relação aos projetos comunitários, as ações sociais, entraria como atividade extensionista? Se você configurar lá no final como interação transformadora com a sociedade, eu não vejo problema. Tá? Bom, então a gente chega ao final de mais uma palestra aí muito enriquecedora, porque eu de forma particular, eu sempre acompanho o Dr. Gustavo nas redes sociais, nos nossos grupos, né, que a gente participa de professores, coordenadores, reitores, né, e é sempre uma satisfação tê-lo participando nos grupos, e a participação dele é incisiva sempre quando nós temos modificações nas legislações, nas portarias, muito importante. Gostaria de parabenizar o doutor pelas palavras, pela exposição, muito gratificante para nós aqui no ambiente acadêmico, no ambiente jurídico, né? O professor Pedro também gostaria de agradecer pela presença dele aqui, professor do curso também, que é um dos avaliadores do MEC, nosso aqui. Gostaria de passar a palavra, por fim, para o professor Gustavo, para que ele possa fazer as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar esse evento do nosso 2º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Professor Gustavo.
Eu queria só encerrar agradecendo o convite, né, professor Oswaldo? A gente interage bastante e realmente é uma satisfação participar do evento dessa magnitude, ainda mais para tratar de um tema que, para mim, é tão interessante. Eu sou viciado em regulação, né? Eu adoro falar sobre regulação, eu adoro debater regulação, e é interessante porque a gente percebe que muita gente que fala sobre regulação, às vezes, não tem os conceitos bem claros, e aí é interessante submeter as nossas teses, as nossas ideias ao contraditório, para que a gente possa também andar para frente, né? Então, é fundamental esse espaço para debater regulação, e eu me coloco à disposição do Unisalesiano, sempre estive disponível, já estive aí com um curso para coordenadores há algum tempo atrás, né? E foi uma grande satisfação, e me coloco à disposição. Se o tema for regulação e precisarem de mim, eu estou permanentemente à disposição. Tá? Não tenho a proficiência na parte pedagógica, metodológica, né? Na verdade, eu não sou professor. Eu sou advogado, especialista em direito educacional. Mas, estando ao meu alcance, é sempre um prazer debater com vocês e estou à disposição permanentemente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Gustavo. Queria agradecê-lo, só renovar meus agradecimentos aí pela participação. De fato, nós estudamos bastante no Salesiano nas publicações. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos e até uma próxima.